Meus caros, faz hoje precisamente 8 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia e, portanto... Como? A Rússia não invadiu a Ucrânia ainda. Sim, mas foi dado como garantido pelo próprio Biden que na última quarta-feira, portanto foi a semana passada, a Ucrânia iria certamente ser invadida e com toda a certeza a Rússia iniciaria a sua invasão naquele dia, não é? Faz os 8 dias. Mas afinal não. Bom, curioso porque nessa última semana quem ligasse a televisão e for um pouco distraído ir-se-ia convencer, sem sombra de dúvida, que a guerra existiria, que já teriam morrido milhares e milhares de pessoas, que a Rússia já teria invadido a Ucrânia pelo menos há 15 dias, mas não, nada disso aconteceu. Estamos exatamente como estávamos a semana passada, há 2, há 3 e há 4 semanas. A Rússia ainda não deu um passo dentro da fronteira da Ucrânia, não deu um tiro, não lançou um míssil, não fez nada naquele território, não lançou sequer um tomate, um ovo podre, nada do que nos garantiram que iria acontecer, certamente isto estaria na iminência de acontecer, nada disso aconteceu. E, portanto, a Ucrânia, por muito que os meus visualizadores se espantem, a Ucrânia ainda não foi invadida. Pela Rússia, meus caros, ainda não foi. Parece incrível, não é? Com milhares de jornalistas lá na Ucrânia à espera da invasão, do primeiro tiro, do primeiro passo dado além fronteiras. E há uma semana, alguns estão lá, alguns 15 dias já, e ainda não houve esse passo, ainda não houve esse tiro, ainda não houve um grito. Portanto, não havendo guerra no terreno, meus caros, a despesa está feita, eles têm que inventar de lá para onde der. E então, entretêm-se as TVs a entrevistar pessoas que passam na rua, pessoas que estão em casa, pessoas que nem estão na rua nem estão em casa, e todas elas dizem que, bem, realmente está aqui uma histeria completa, toda ela montada no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos da América, de propósito. Já não é o Donald Trump, o presidente, não sei se sabem, não é ele que está a instigar a guerra, não é ele que está a garantir que a guerra vai começar no dia seguinte. Não é o Trump, é um outro chamado Biden. Olhem, e não é que com esta histeria toda se esqueceram, por alguns dias pelo menos, do Bolsonaro? Então, nos últimos 3 anos, todos os dias nós víamos as atrocidades que o Bolsonaro dizia e fazia à humanidade. Eu acho que ele é até o principal causador das alterações climáticas. Tantas eram as baboseiras que lhe eram atribuídas todos os dias. Bom, depois esqueceram-se também do Bolsonaro. Aqui qualquer coisa que me está a passar ao lado. Mas esta gente anda muito distraída. Convictos que estavam com a certeza absoluta que tinham que a guerra iria começar há 15 dias e depois há 3 semanas, ou pelo menos a semana passada. A data do início da guerra foi publicada, era dia 16, como se lembram, a quarta-feira. E com tudo isto que nos foi garantido, até do Bolsonaro se esqueceram. E portanto, meus caros, há 3 semanas que nós temos um mundo pendente de nada, de coisa nenhuma. De uma guerra que só existe na cabeça dos ocidentais e nas televisões. Não existe mais guerra em lado nenhum. Pode até começar hoje, tomem nota, mas até hoje ainda não houve guerra nenhuma. Putin, de quem eu gosto tanto como de uma doença, e grave, sou perfeitamente anticomunista, portanto, Putin é uma figura que eu acho... Bem, para já eu acho que ele nem sequer é comunista, mas ele diz que é, não é? E enquanto disser que é, eu não consigo sequer encará-lo, mas Putin, neste caso e até agora, é o único que não tem mentido. Ele disse desde o início que não queria invadir a Ucrânia, não ia invadir a Ucrânia, mas todos os países da Europa disseram, não, ele vai invadir a Ucrânia, é já amanhã, mas ele ainda não invadiu a Ucrânia, portanto até agora ele não mentiu, enquanto que todos os outros líderes mundiais do Ocidente têm vindo a mentir, porque o têm vindo a acusar de ir no dia seguinte invadir a Ucrânia, coisa que até hoje não aconteceu.
E as histórias mirabolantes da guerra, do início da guerra, foram inacreditáveis. Que ia atacar pelo norte, que ia atacar pela Crimeia, que ia atacar pelo oeste, que agora que até vai anexar aquelas duas províncias para depois fazer dali um corredor de ataque até ao mar de Azov. Eu já ouvi tudo, mas a verdade é que o homem ainda não fez nada. Nada daquilo de que é acusado. Bom, eu lembro-me do paralelismo com o Chega, sabem? É que o Chega também é acusado por toda a gente da esquerda, de ser fascista, xenófobo, racista, eletricista, o diabo que os carrega. Mas não é nada disso. O Chega não é nada disso. As outras pessoas, os outros extremo-esquerdoidos, é que nos acusam de o sermos, mas nós não somos. Ora, aqui está a mesma coisa. Putin diz que não quer invadir a Ucrânia nenhuma, nem nada que se pareça com isso. E toda a Europa diz que, atenção, que ele quer invadir e vai invadir já hoje ou amanhã. E estamos muito admirados porque ele ainda não invadiu a Ucrânia. Bom, isto é uma guerra de propaganda apenas, uma coisa sem igual, entre um Ocidente inteiro mentiroso e um comunista desgraçado que neste caso é o único que não está a mentir. Eu tenho que confessar que enquanto combatente contra o pensamento único, seja ele qual for, eu tenho que confessar que estou atónito, pois nós temos um pensamento único instituído por parte de toda a Europa e dos Estados Unidos, um pensamento único, uma narrativa contra um desgraçado de um comunistoide, mas que neste caso é o único que até agora disse a verdade. Enquanto todos os outros têm mentido. O dia que ele invadir a Ucrânia, aí ele perde a razão. Enquanto isso não acontecer, enquanto ele não puser um pé dentro do território ucraniano, quem tem a razão absoluta, total, nesta guerra de desinformação que toda a gente moveu contra Putin, é o próprio Putin. É ele que tem razão. Até ele invadir a Ucrânia. O dia que invadir a Ucrânia, dá razão a todos os outros, a todo o Ocidente, todos os Estados Unidos, toda a Europa, a ONU, Gugu da ONU incluído, toda aquela gente incluída. Mas só nesse dia, meus caros. Até lá, ele está a ser acusado injustamente de estar a invadir a Ucrânia no momento seguinte, coisa que ele não fez. Isso não aconteceu. Está realmente instalada uma histeria, como eu não me lembro de acontecer na Europa dita civilizada e democrática. Esta Europa dita civilizada e democrática está a levantar contra Putin intenções que ele desmente todos os dias e depois com os seus atos e suas práticas ele prova que isso é mentira. Portanto, correndo eu o risco de arranjar mais não sei quantos mil comentários a chamarem-me de tudo, correndo eu esse risco, que de vez em quando acontece, eu tenho que dizer aquilo que está a passar e aquilo que é verdade. O pensamento único mundial contra Putin, até à data de hoje, até o momento em que estou a falar, tem sido provadamente falso. Putin não invadiu a Ucrânia. Ao contrário do que toda a gente disse, Putin não disparou um tiro contra a Ucrânia, não sobrevoou a Ucrânia, não lançou os seus navios contra a Ucrânia, nem fez nenhum cerco à Ucrânia. Tudo quanto acusam Putin de ir fazer no momento seguinte, até hoje, foram sempre e só mentiras. E como o título dos meus canais é sempre o de combater o pensamento único, aqui vos deixo este vídeo para que os meus leitores, seguidores, visualizadores se questionem. Mas será verdade que Putin invadiu a Ucrânia? E a resposta é uma só: não. Não é verdade. Até o dia de hoje, 23 de fevereiro de 2022, não é verdade aquilo de que todos os países ditos democráticos acusam um verdadeiro ditador. Ele é um ditador, desgraçado ditador. Ele é um comunista, duplamente desgraçado. Mas neste caso é o único que até agora falou verdade. Bom, se compararmos com a operação de invasão do Iraque em 2003, podemos encontrar realmente muitas semelhanças na propaganda que então se fez e naquela que hoje se faz. Dizia-se que Saddam Hussein detinha em seu poder armas de destruição massiva. Por isso invadiu-se o Iraque, mataram Saddam, enforcaram-no, aquilo ficou
uma desgraça total de um país muito pior do que estava antes e, afinal, não havia armas nenhumas. Bom, eu penso que alguém está a confundir Putin com Saddam. Saddam não tinha poder nenhum. Putin tem um poder imenso, capaz de destruir este planeta. Eu acho bem que o Ocidente pare de provocar um homem tão perigoso e tão poderoso como ele. E perigoso para o Ocidente, mas para o próprio planeta, como é Putin. Putin não é um Saddam Hussein. Putin rima realmente com Hussein, mas por aqui se ficam as semelhanças. Entre ambos não há mais semelhança nenhuma. Não brinquem com um dos homens mais poderosos do mundo e, com certeza absoluta, com a segunda ou terceira potência bélica mais poderosa do mundo. Não façam isso.